Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, que Deus esteja no comando, cuidando de cada um de vocês. E muito em breve estaremos juntos novamente. E a Prof tá saltitando de felicidade, alegria por estar com vocês novamente, né? Bem em breve mesmo, né? Mas hoje vamos falar sobre a terceira aula de ciências, que é o nosso terceiro capítulo, fazendo uma revisão de tudo aquilo que nós já vimos, né? Vocês sabem que nós já vimos esse capítulo 3 e vamos estar falando sobre claro e escuro, correto, gente? Então vamos lá, galerinha, vamos lá. Aqui está. Primeiro momento, né? Igual a Prof acabou de falar, claro e escuro. Então, o céu é claro durante o dia e escuro durante a noite, né? São algumas das muitas manifestações da natureza que de tão corriqueiras passam despercebidas, né? A gente acaba que passa sem estar visualizando. Quizás agora, devido a essa questão dessa pandemia, nós estejamos prestando mais atenção, tá? Então, é natural pensar que a claridade do céu se deve à presença do sol no céu durante o dia. E isso é verdade, em parte, tá bom? O céu é claro por causa de uma pequena fração da luz solar visível espalhada pelas pequenas moléculas que formam a atmosfera terrestre. Vemos a claridade do céu durante o dia, mais pela luz espalhada do que pela luz direta provinda do sol, tá? E na Lua, onde não existe atmosfera, o céu é escuro, mesmo na presença da luz solar, gente, ok? Então, aqui nós temos uma imagem que fala sobre a luz do sol, tá? Ali, ó, a luz direta do sol espalhada na lente da câmera fotográfica, que é essa aqui. Depois nós temos a B, tá? Que é essa aqui, que é a Terra vistos da Lua pelos astronautas americanos. E logo aqui nós temos a C, que é uma paisagem lunar iluminada pela luz solar e o fundo escuro do espaço. Olha lá, ó, o fundo escuro do espaço. Então a Prof colocou isso aqui para que vocês tenham uma ideia, uma noção de como que funciona a luz do sol, tá? E logo nós vamos falar um pouquinho sobre o luminoso e o iluminado, que o luminoso e iluminado está lá na página 119, tá? Da apostila, mas de uma forma diferente a Prof veio trazer para vocês, ok? Então, antes de apresentar a teoria sobre corpos luminosos e iluminados, é importante ressaltar um pouco sobre a luz. Afinal, ela é quem define se um corpo é luminoso ou iluminado. Então, antigamente, acreditava-se que a luz estava presente no corpo humano e que o olho, vejam bem, os nossos olhos, né, era o responsável pela saída dessa luz. Então, acreditávamos que, devido a essa questão, seria, né, que teria a luz presente em nosso corpo. Então, em resumo, pode-se dizer que atualmente os físicos e demais estudiosos do assunto acreditam que a luz seja formada pela junção de fótons e que por isso possui natureza ondulatória. Então a luz tem origem eletromagnética, ou seja, ela é formada por oscilações eletromagnéticas ou oscilações elétricas, ok? Então aqui nós vamos falar sobre o corpo luminoso, que é uma espécie de luz primária, capaz de emitir luz própria, proporcionando, então, iluminação para o meio onde está sendo emitida. E os exemplos de corpos luminosos é o Sol, a chama de uma vela, ou até mesmo qualquer corpo aquecido até certa temperatura pode se tornar um corpo luminoso, tá? O corpo iluminado são os corpos que não possuem a capacidade de emitir luz própria. Os corpos iluminados apenas refletem a luz que recebem. Por exemplo, homem, carro, um lápis e etc. Ok? Então, esses são os corpos iluminados.
é que nós, por exemplo, nós não temos a capacidade de emitir luz própria. Ou seja, existem pessoas que falam assim, né? Tem dias que nós estamos mais brilhantes. Ou seja, como as estrelinhas, né? Só que a estrelinha, ela tem a capacidade de emitir a luz própria, né? E nós já não temos, correto? Então, aqui nós temos um pouco sobre as fontes artificiais de luz, que são que as fontes de luz podem ser naturais ou artificiais, como a prof já havia falado. E o Sol é uma fonte primária de luz natural, enquanto as lâmpadas são fontes de luz artificiais. A luz é uma onda eletromagnética, que no caso da natural tem o Sol como fonte, e no caso da artificial é uma energia gerada a partir de fontes alternativas. Por exemplo, de uma caixa de energia artificial, o que podemos colocar ali como fonte? Pensem no assunto e depois a gente vai discutir sobre isso, ok? Em seguida, nós temos a fonte de luz natural. A fonte de luz natural é autogerada e divide-se em espectro de cores. Então, as cores são visíveis dos raios, tá? O espectro contém luz com comprimentos de ondas mais curtas e próximos ao violeta em uma das extremidades e luz com comprimentos de ondas mais longas que são próximos ao vermelho, tá? E esses raios são chamados de ultravioleta e infravermelho. Então, os ultravioletas são os mais curtos e os infravermelhos são os mais longos. Ambos os raios não são visíveis ao olho nu, ou seja, para enxergarmos, né? Então, o espectro completo da luz de fontes naturais é o ideal para a vida animal e vegetal no planeta Terra. É esse tipo que permite que plantas e animais se desenvolvam, tá? O Sol é uma fonte de luz natural, também é conhecido como fonte de luz primária. A Lua não é considerada uma fonte de luz primária. Por quê? Pois trabalha difundindo a luz de outra fonte primária, que é a fonte do Sol. Então, nesse caso, dá-se o nome de corpo iluminado ou fonte de luz secundária, ok? Aqui nós temos a fonte de luz natural, que é o Sol. Olhem só. Que praia maravilhosa. Quantos de nós gostaríamos de estar nesse lugar, né, gente? Muito legal. Então, qual é a importância da luz natural para os seres vivos? É a exposição moderada à luz solar, que é saudável e beneficia todos os seres vivos do planeta Terra. A luz natural aumenta a energia e o metabolismo e impulsiona o sistema imunológico e ajuda a produzir vitamina D, que são elementos essenciais ao corpo humano. E aí logo nós temos qual é a importância do escuro nos seres vivos. Olhem só, a escuridão é um fator inerente à fotoatividade nos organismos e ela ajuda a rejuvenescer e a restaurar as formas de vida em nível celular. Ou seja, precisamos do escuro para dormir, né? Aí nós temos ali a fonte de luz artificial, ok? A luz artificial é gerada por fontes de energia não naturais. A maioria das atividades humanas seriam praticamente impossíveis se não existissem fontes alternativas de luz. Então, ela pode ser controlada de acordo com as vontades e as necessidades do homem, tá? É possível monitorar adequadamente a intensidade, a qualidade e a quantidade de luz para determinadas situações. E essas não têm um espectro de cores ou comprimentos de ondas tão variadas quanto a luz natural, que é a luz do Sol, né? Fazendo com que seja menos benéfica. Como exemplo, podemos citar como fontes de luz artificial a vela em chamas, a lâmpada e as lanternas, tá? Que nós já havíamos falado sobre essa questão ali no terceiro capítulo, tá? Aqui nós temos, para que vocês respondam, né? Como são chamados esses corpos de luz? Ou seja, ele é um corpo de luz natural, artificial, como que ele é? O Sol, por exemplo, ele é natural ou artificial? A luz
o fogo, né? A fogueira, a lanterna. Então tá super tranquilo, bem fácil de ser explicado. Logo em seguida, nós temos aqui, responda ao que se pede sobre a luz. Todo corpo que emite luz é denominado fonte de luz. A luz pode ser natural ou artificial, o qual a prof já havia falado. Então, vocês vão escrever as palavras do quadro nos seus devidos lugares. Se aqui, quem são as luzes naturais e quem são as artificiais, ok? Se não der para entender, vocês, desculpa, pedem para o papai ou para a mamãe mandar um zap para a prof, que a prof define essa situação para vocês. Os corpos e a luz. Então, os corpos não têm cor em si mesmos, tá? Um corpo iluminado com luz solar é considerado opaco ou escuro. Gente, lá, vamos ver no capítulo, na página 124, lembram que nós falamos sobre essa questão? Então, como a prof já havia falado, né, um corpo iluminado com luz solar é considerado opaco ou escuro, quando absorve toda a luz, mas não reflete, tá? Há aqueles corpos que absorvem todas as luzes, com exceção de uma, que é refletida por eles, tá? Então, são a ação dos pigmentos. E pode-se dizer que a luz é uma forma visível de energia, agente das sensações recebidas pelo ser humano por meio dos órgãos da visão, que são os olhos. E alguns corpos a emitem, outros apenas a absorvem. Aqui nós temos algumas fontes de luz sobre o que nós havíamos falado, tá? E a classificação das fontes de luz são as primárias e as secundárias. As primárias são aquelas que dissipam luz própria, corpos luminosos, tá? As secundárias são só aquelas que emitem luz na presença de outras fontes, que são os corpos iluminados, tá bom? Por exemplo, alguns corpos expostos a uma temperatura próxima de 500 graus Celsius passa a irradiar luz. Então, olhem, aqui nós temos uma fonte de luz. Logo em seguida, nós passamos para os nossos olhos, da flor para os nossos olhos. Olhem ali, ó, o objeto iluminado. Então, com a iluminação da luz, nós conseguimos ver a flor, lá no escuro, né? Onde estamos falando. Aqui temos, olha o que a prof colocou para vocês. Luz e questões para reflexão sobre a luz, tá? Então, o que torna possível enxergarmos tudo o que nos rodeia e, ao mesmo tempo, identificar as várias cores existentes? Qual é a parte do nosso corpo que nós podemos estar fazendo essa identificação das várias cores? De que cor é a luz do sol? Tá? Pensem nisso. Por que a grama é verde, o asfalto é preto e as flores são coloridas? O porquê? Por que a gente define essas cores? Como são definidas essas cores? Tá? Pensem nisso, para que nós possamos, na sala de aula, podermos fazer uma reflexão sobre isso e falarmos sobre. Meios transparentes, translúcidos e opacos. Aqui nós temos um transparente, aqui nós temos um translúcido e aqui nós temos um opaco. Olha lá o transparente, olha lá o translúcido e olha lá o opaco, tá? E aqui nós temos os instrumentos ópticos que podemos fazer a visualização de alguns desses elementos, tá? Que é o microscópio, a luneta e o telescópio, ok? Logo em seguida nós temos algumas perguntinhas, né, que é a 1, a 2 e a 3, para que vocês possam responder. Então, marque com um X as opções corretas. Corpos transparentes. Aí vocês vão colocar aqui,
tá? Vocês vão marcar um X no que são corpos transparentes. Logo em seguida, nós temos os corpos translúcidos, que ali na página 124, vocês vão ter a possibilidade de estar definindo o que são os corpos transparentes, os translúcidos e os corpos opacos. Gente, olha que bacana. Isso aqui é uma caixa de presente de borracha, tá? Então, prestem bastante atenção ao responder essas perguntinhas, ok? Meus amores, para finalizar, seria somente as questões. Como a prof já falou para vocês bem lá no começo, nós estamos fazendo um apanhado do que nós já vimos no 3º capítulo de ciências, ok? Quero agradecer a todos pela participação. Quero pedir a vocês também que estejam visualizando esses vídeos, que é uma maneira que vocês vão ter para entender melhor sobre as questões. E também tem umas questões ali que muito em breve nós vamos estar discutindo dentro de sala de aula também. E isso é muito importante para vocês, né? Desejo a todos tudo de bom, tudo de melhor, muita saúde, muita alegria, muita paz. E dizer também a vocês que a prof sente muita saudade de vocês. Também que nós, muito em breve, provavelmente a partir de 4 de maio, nós vamos estar juntos, tá? Quero agradecer de todo o coração aos pais que estão de uma forma ou de outra nos ajudando para que isso aconteça, tá? Um grande beijo a todos, amo vocês, fiquem com Deus e tudo de melhor para vocês.